Olá, tudo bem com você? No programa Arquivo Aracaju de hoje vamos conversar com o vereador Sargento Byron. Ele vai fazer aí um apanhado do seu primeiro mandato como vereador e agora a expectativa para este segundo mandato. Vai falar também sobre o projeto Estrelas do Mar, um projeto que existe há muito tempo aqui na capital sergipana. Sargento Byron, privilégio tê-lo aqui no Arquivo Aracaju. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Anderson, pelo convite, estar aqui conversando um pouco com você. Segundo mandato agora como vereador, né? Primeiro mandato, um apanhado, Sargento Byron, do primeiro mandato. O senhor que tem aquele foco sempre concomitante ao social, né? O lado social, o trabalho social. Foi assim no primeiro mandato aqui na Câmara de Vereadores? A gente teve, como antes de estar na vida política, na polícia, sempre a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Foi isso que deu notoriedade, à minha pessoa. E a gente, durante o mandato, tive uma atuação muito forte nessa área, mas não resumiu a minha atuação enquanto vereador de Aracaju. A gente buscou estar atento a todas as necessidades que Aracaju no nosso olhar, ou das pessoas que estavam mais próximas ao nosso mandato, nos demandaram. Então, sempre seguindo a linha, sem fugir da missão de defender os direitos das pessoas com deficiência, mais atento ao esporte, à questão da empregabilidade, turismo. Então, a gente esteve atento às diversas demandas que nos chegaram através das redes sociais e os outros meios de comunicação do nosso mandato. O senhor era policial, militar, estava há 20 anos na função quando decidiu se candidatar e foi eleito vereador pela primeira vez. O impacto foi muito forte quando chegou na política, Sargento Byron? Na verdade, enquanto policial militar, a gente, servidor público do Estado, a gente tinha todos os dias o trabalho, o labor voltado à segurança pública, e depois que acabava o nosso trabalho, a gente voltava para as nossas responsabilidades do lar. Hoje a gente continua tendo responsabilidades na nossa casa, enquanto pai, enquanto filho, marido, mas cuidando das coisas que Aracaju precisa se desenvolver, sempre atento a todas as demandas que nos são apresentadas e lógico, a gente como vereador de Aracaju, a gente tem a missão de melhorar a questão da fiscalização dos serviços públicos na nossa cidade e também o aperfeiçoamento das leis do nosso município. Então a gente fica muito atento com a dinâmica a nível estadual e federal para que a gente possa trazer por similaridade as questões que estão em foco e que possam ser aplicadas na nossa cidade. As dificuldades foram muito grandes no primeiro mandato lá atrás. Primeira vez, que o Sargento Byron estava ali na política, sentiu muitas dificuldades? É fato. Minha formação acadêmica é em Direito, isso facilitou muito a questão de entender todo o processo legislativo. Lógico que a gente tem por trás uma assessoria que nos ajuda muito a melhorar e aperfeiçoar essa questão da legislação, mas as questões políticas em si, o trato com os colegas vereadores, o trato também com a delegação dos serviços públicos, como os secretários, a própria prefeitura, essas relações elas realmente tiveram que ser aperfeiçoadas. É o chamado jogo de cintura para que a gente consiga não só dar voz à sociedade, mas também dar resultados. Então, eu acredito que esse aprendizado fez com que a gente tivesse, depois de 4 anos, o reconhecimento da população de Aracaju da importância e da continuidade do nosso trabalho. Ser referendado após uma eleição, colocar o nome novamente à disposição e ser vitorioso no pleito eleitoral, onde mais de 400, 500 candidatos estavam à disposição, para nós é motivo de orgulho no sentido de que foi importante o que nós fizemos e nos dá ainda um compromisso maior de continuar trabalhando e lutando pelo povo de Aracaju.
Houve algum tipo de dificuldade na questão do diálogo do dia a dia com os vereadores, não só o senhor, com outros vereadores também, ou vocês sempre chegaram a um consenso? Obviamente existem as discussões mais acaloradas, porém, às vezes termina chegando ao consenso, não é? Eu acredito muito que a última legislatura, a 43ª do meu primeiro mandato, eu acho que historicamente é uma das legislaturas que mais trouxe resultado para o povo de Aracaju. Eu falo isso pelas conquistas que nós tivemos, né? E é fato, a gente teve uma conquista que faz com que a representação do vereador, que ela pode ser reduzida a uma representação de pauta ou causa, uma representação classista, ou quiçá uma representação de localidade, de bairro, comunidade, né? Então, nós conseguimos, além do discurso, que é uma ferramenta que o vereador tem, né, em prol do seu mandato, trazer resultados positivos com as emendas. As emendas parlamentares trouxe a possibilidade de a gente estar junto à sociedade e através das indicações, né, das pessoas, a gente poder transformar, seja ações sociais com apoio a organizações não governamentais e de esporte, seja melhorias de infraestrutura nos bairros onde não foi planejado pelo Executivo Municipal e nós apontamos no orçamento e o prefeito foi, né, obrigado, compelido a realizar, né, aquela destinação de recursos para aplicação, seja de uma obra ou outras questões. Então, hoje, a gente vê e mostra para a sociedade o resultado do nosso trabalho através da realização das emendas impositivas. Eu lembro, o ano passado, eu trabalhando por outro veículo de comunicação ali na Atalaia, um bairro que o senhor foi criado ali, né, naquela localização ali perto do aeroporto, e foi o prefeito, ele sancionou, né, assinou ali e sancionou aquela obra, né, ali naquele local. Teve a urbanização de uma comunidade que antigamente era chamada de Malvina, e hoje é reconhecida como Recanto da Paz, e que por muitos anos a população carecia de infraestrutura básica, como esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e a pavimentação. Um projeto do governo federal, a Casa Verde e Amarela, que a Prefeitura de Aracaju aderiu, né, ainda no governo do ex-presidente Bolsonaro, possibilitou que os recursos chegassem para essa obra e a população que antigamente vivia na lama, no esgoto, na poeira, hoje tem as suas casas, algumas com benefícios já de melhorias de infraestrutura e também aparelhos como uma quadra poliesportiva, toda pavimentada com piso intertravado. Então, houve a valorização e reconhecimento de direitos de cidadania daquela população. Fora emendas que a gente destinou para a melhoria de unidades básicas de saúde da região da Atalaia e de zona de expansão, uma quadra de grama sintética no Conjunto Santa Teresa. Então, através do nosso mandato, demandado pela população, a gente conseguiu transformar a realidade de muitas pessoas. O senhor falou agora há pouco em emendas impositivas, né? Muitas vezes a sociedade não sabe o que significa isso. O que são as emendas impositivas, aliás, algo que é novo aqui na Câmara de Vereadores de Aracaju. Isso. Os parlamentares, eu vou fazer uma retrospectiva a nível estadual e federal, podem, através dessas emendas, que é a indicação no orçamento do Executivo, seja ele governo do Estado, seja ele governo federal, ou aqui o governo, que seria a Prefeitura Municipal de Aracaju, indicar no orçamento um recurso específico para a realização de uma política pública, seja ela de melhoria de infraestrutura, como eu falei, por exemplo, uma reforma de uma praça, na área da saúde, por exemplo, compra de equipamentos para as unidades básicas de saúde ou hospitais de pronto atendimento, ou, quiçá, também programas de instituições não governamentais, por exemplo, como o Centro de Integração Raia de Sol, o próprio GAC Sergipe, né? Instituições que têm trabalho e alcançam a população que muitas vezes é invisibilizada pelo poder público. Então, através dessa conquista que são as emendas, quem tem contato com o parlamentar municipal pode ver em algum momento a sua causa ou aquele seu bairro de alguma maneira sendo visto pelo poder público. 50% dessas emendas impositivas têm que ser aplicadas diretamente na saúde, é isso? Perfeito.
As emendas elas são divididas em duas áreas, que são as emendas livres, como eu falei, elas podem ser destinadas para diversas áreas, seja assistência social, esporte, infraestrutura, cultura, né? E também tem a outra parte que é específica, que é uma reserva para a saúde. Como eu falei, você pode destinar para hospitais filantrópicos, a própria saúde municipal e instituições não governamentais que trabalham com saúde. A exemplo do Centro de Reabilitação, o SER Raio do Sol, a APAI de Aracaju, que através das nossas emendas, Anderson, eu friso aqui, é muito importante falar sobre isso, conseguiu conquistar, por exemplo, a aquisição de uma van adaptada para conduzir os seus assistidos. Então, são questões como essa que quem ganha é a população, né? As emendas sendo bem direcionadas, elas conseguem alcançar instituições ou áreas, né, da nossa cidade que precisam desse investimento. Importante. Sargento Bairo é torcedor do Clube Esportivo Sergipe, frequenta a Arena Batistão aqui na capital sergipana, gosta muito do futebol, assim como eu gosto também e trabalho diretamente com o futebol. E alguns vereadores aqui destinaram emendas impositivas para clubes de futebol, né, aqui em Sergipe. Para o Sergipe, para o Confiança. O senhor destinou lá para o Clube Esportivo Sergipe ou não? Sim, destinei. Desde a primeira oportunidade que tivemos de indicar emendas impositivas, eu fiz uma reserva para o Sergipe no primeiro ano e nessa última emenda também eu destinei cerca de 150 mil. A gente sabe o quanto o esporte e o futebol em si é o esporte da paixão dos brasileiros, né? E eu tenho investido em outras áreas do esporte adaptado, né, da pessoa com deficiência. Mas é fato, muitos vereadores destinaram emendas para o futebol sergipano em si, para a Federação Sergipana, e algumas emendas específicas para os seus clubes de coração. O meu time de coração é o Clube Esportivo Sergipe, né, o qual hoje também eu estou na qualidade de conselheiro, mas assim, a gente torce pelo crescimento do futebol sergipano. A situação do Sergipe muito difícil, né? Eu, sinceramente, eu não sabia que o senhor estava como conselheiro lá no Sergipe, e tem agora o Júnior Torres como presidente, né? Rapidamente, a expectativa é que nessa Série D o time melhore um pouco o desempenho dentro de campo. Sargento Bairo, o Campeonato Sergipano foi uma campanha pífia, né? Muito ruim, muito abaixo das expectativas, né? Com certeza, houve a renovação, né? O presidente Júnior Torres é um jovem administrando um clube histórico, e eu chego a dizer o maior do estado. O Sergipe é o maior estado que tem mais história, né? Hoje o Confiança se encontra numa posição privilegiada graças à sua organização, mas o Sergipe tem mais história. Então, hoje o Júnior Torres tem um desafio de, com poucos recursos, hoje administrar um time que tem um patrimônio enorme, João Hora, né, de uma grandeza muito, né, evidente na sociedade. Só que é fato, gerir um time de futebol com poucos recursos é muito difícil. A gente espera que ele possa vir fazer novas contratações para que a gente veja os resultados dessas contratações em boas apresentações do time. É fato, o desafio do Sergipe hoje é passar para a Série C, porque senão o próximo ano a gente vai estar sem calendário. Voltando agora para pessoas com deficiência, recentemente houve uma votação aqui na Câmara de Vereadores de Aracaju com a aprovação da criação de uma nova secretaria. É isso mesmo, Sargento? Isso, a gente fica muito feliz em ter aqui a oportunidade e o privilégio de ter votado num projeto que veio do Executivo Municipal. Nós, enquanto vereadores, não temos essa capacidade de apresentar um projeto como esse, a capacidade no sentido de não é legítimo para os vereadores apresentar um projeto de criação da secretaria, né? E a gente fica muito feliz em ver esse olhar da prefeita Emília Correia, que lá atrás já demonstrava uma preocupação com a ampliação e a garantia da efetivação de políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. E logo na oportunidade que ela teve, logo no começo do mandato, nos primeiros meses, ela trouxe a essa casa para que nós apreciássemos a criação da Secretaria Municipal em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então hoje a gente tem uma perspectiva de que as políticas públicas elas venham a ser organizadas, e eu espero que dirigidas a essas secretarias por pessoas com deficiência que sabem dia a dia quais os desafios que encontram, seja na questão voltada à empregabilidade, lazer, né, a questão mesmo
educacional, do ensino, capacitação profissional. Então, hoje a gente vê e tem a oportunidade de aportar recursos e cobrar também do Executivo Municipal que esses recursos sejam destinados no próprio orçamento da Prefeitura e a gente faça esse complemento para que as políticas públicas que vão ser pensadas, né, que vão ser planejadas pelas pessoas com deficiência, venham a sair do papel. Desde quando o senhor assumiu o primeiro mandato, como nós falamos, é uma luta constante com relação a esse assunto. Essas pessoas já têm um respaldo? Eu percebo que ainda existem falhas com relação a políticas públicas concomitantes a pessoas com deficiência aqui na capital. Melhorou um pouco, pelo menos, Sargento Bairro? Anderson, vamos fazer um paralelo e um recorte, vamos voltar alguns anos no tempo. Imagine que a sociedade via muito, né, as pessoas com deficiência como fazer favor, né, seja na questão da educação, onde dar qualidade para o desenvolvimento, para que a pessoa com deficiência venha se desenvolver, tendo oportunidades, né, de estudar na mesma escola que uma pessoa que é típica, né, que é atípica. Então, a gente tem hoje uma construção de que, dando as mesmas oportunidades, a gente pode entender que a pessoa com deficiência pode ocupar todos os espaços da sociedade. É fato. Para você ter noção, há muito pouco tempo houve um avanço na legislação que as pessoas com deficiência de caráter permanente, elas passaram a não ter mais a obrigatoriedade de renovação de um laudo que atesta essa deficiência que não é transitória. Mesmo entendendo que a deficiência não é transitória, elas tinham que apresentar a cada 6 meses ou 1 ano, voltar ao profissional que atestou essa deficiência, que elas estão ainda nessa condição. Então, assim, algumas questões parecem que são muito óbvias, mas ainda precisam avançar. Fato, quanto mais as pessoas com deficiência estiverem ocupando espaços de poder, né, de fala, a gente entende quanto essa causa vai se desenvolver. É fato, temos que colaborar e essa é uma causa de toda uma sociedade, não apenas aquelas pessoas que foram diretamente afetadas tendo um familiar ou um amigo sendo pessoa com deficiência. E tem que ter essa sensibilidade do poder público. Eu lembro que recentemente eu fiz uma matéria aqui para a TV Câmara, até um projeto do ex-vereador Lucas Aribé, com relação a pessoas que têm síndrome de Down e que fazem um trabalho de fotografia esplêndido, né? Inclusive, tem uma delas que já trabalha na Secretaria de Assistência Social aqui do estado de Sergipe. Então, eu acho que esse olhar da sociedade realmente é importante, né? E tem que ter essa sensibilidade. Existe uma palavra chamada capacitismo que ela reverbera muito no meio das pessoas com deficiência. E capacitismo é você limitar a pessoa às possibilidades de seu desenvolvimento, né? Imagine, aqui o presidente Ricardo contratou também uma fotógrafa que é pessoa com síndrome de Down. E a gente sabe... Pronto, eu a entrevistei no dia. Isso, perfeito, Anderson, né? Então, a sociedade, os poderes hoje, no próprio concurso da Polícia Militar, nós lutamos para que fossem incluídas as reservas de vagas para as pessoas com deficiência, que está lá, né, na Constituição Brasileira, né, está na lei orgânica do município. Então, a gente está muito atento e fazendo com que as pessoas com deficiência elas possam ter as oportunidades igualmente a qualquer outro cidadão, reservadas às suas peculiaridades. E são altamente inteligentes. Sargento Bairro, muito antes de ser vereador, o senhor já desenvolvia um projeto chamado Estrelas do Mar. Você vai falar com a gente sobre isso daqui a pouco, aqui no próximo bloco do programa Arquivo Aracaju. Só aguardar. Muito bem, de volta aqui com o programa Arquivo Aracaju, conversando com o vereador Sargento Bairro. Vereador, nós falávamos sobre esse projeto Estrelas do Mar. Um projeto que já existia muito antes de o senhor ser vereador aqui na capital sergipana, não é isso, Sargento Bairro? Exato. Quando eu apresentei meu nome como opção de voto para o povo de Aracaju em 2020, o projeto tinha acabado de completar 10 anos, né? Uma década atuando enquanto cidadão, enquanto policial militar, já em defesa dos direitos da pessoa com deficiência e esporte. E foi esse trabalho que nós já desenvolvíamos aqui em Aracaju que
fez com que a população reconhecesse a importância de ocuparmos esse espaço aqui na Câmara Municipal de Aracaju. Né? E logo após a assunção do cargo de vereador, a gente viu a possibilidade de não só desenvolver o que nós já fazíamos, mas toda a causa da pessoa com deficiência, dando, né, voz e vez ao povo. Como funciona esse projeto, onde é realizado, quem tiver interesse, o que fazer, Sargento Bairo? Então hoje, com as redes sociais, Anderson, a gente consegue alcançar muitas pessoas que não ficam reféns da televisão ou outros meios de comunicação, né? Você com seu celular, você consegue fazer uma pesquisa e saber. Mas a rede social do projeto chama @Projeto Estrelas do Mar. Lá a gente informa quais as datas dos encontros, mas os encontros acontecem todos os sábados na área externa do restaurante Solarium às 9 horas. As atividades lá desenvolvidas são atividades propostas pelos nossos voluntários e por estagiários de algumas universidades, a exemplo da Universidade de Tiradentes e Estácio, dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Psicologia, atendendo não só as pessoas com deficiência, mas também os seus familiares que lá estão presentes todos os sábados. Né? Então, o projeto ele tem esse viés que traz benefícios para quem lá está, seja você assistido ou voluntário, no sentido de desenvolvimento da questão social mesmo, né, da socialização de todos, a questão dos benefícios advindos da atividade física, fortalecimento muscular, coordenação motora e a questão, né, que é principal, eu acho que é o bem-estar. Né? Todo mundo que está lá, a gente tem sempre uma máxima de dizer que a gente não permite que quem chegue lá não saia mais feliz do que quando chegou. Porque todo esse desenvolvimento que a gente acredita, aí, lógico, já foi alvo de pesquisa através de termos, trabalho de conclusão de curso, né, de diversas áreas de conhecimento científico, comprovaram isso, né, que a atividade ela é eficaz no sentido de trazer todos esses benefícios, porque ela é feita em conjunto. Pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência fazendo a mesma atividade, lógico, respeitando cada pessoa com a sua limitação ou individualidade. Esse @Projeto Estrelas do Mar é o Instagram? É o Instagram, né? O Facebook é facebook.com/Projeto Estrelas do Mar, ou Estrelas do Mar, eu não lembro agora. Mas é bem tranquilo você achar, porque como o projeto ele tem já uma visibilidade, né? Agora em junho faz 14 anos que nós estamos em atividades ininterruptas. Qual a faixa etária? A gente tem de bebezinho de 1 ano e 8 meses até aluno mais velho que eu, que tem por volta de 50 anos. Né? Todas essas pessoas tinham algum tipo de deficiência? Não, o projeto a gente diz que para todo mundo que é para pessoas. Né? Lá a gente, além da atividade física, lúdica, a gente dá aula de bodyboard e de alguns outros esportes. De vez em quando a gente faz o vôlei sentado adaptado na praia, né? E outras atividades para que haja justamente essa integração das pessoas. Fato, a gente procurou dar prioridade às pessoas com deficiência, mas imaginávamos e comprovamos que tinham pessoas que tinham um irmão, lá tem um menino com Down e outro irmão que é gêmeo, um tem deficiência e o outro não tem. Então, não haveria por que excluir o que não tem deficiência, já que o projeto é de inclusão. Né? Como surgiu na época, né? O que há 15 anos, né? Faz 14 agora. 14. A ideia desse projeto? Então, eu, enquanto policial militar e morador da Atalaia, eu queria transformar a realidade dos meus amigos e dos filhos que estavam sendo cooptados pelo tráfico de drogas. Enquanto policial, para você mudar essa realidade, a polícia só é apenas repressiva, né? E a maioria das vezes trabalha com a prevenção. Mas eu queria trazer a vontade das pessoas de praticar o esporte, o surf, por ser morador da Atalaia e tal, e o encantamento, né? O meio ambiente, o ambiente que a praia proporciona e a questão mesmo da atividade do surf, né? Que ela é muito prazerosa. Só que eu queria trabalhar com adolescentes em situações... O senhor gosta, né, de surfar, né? De vulnerabilidade social, Anderson, de escolas públicas. Aqueles que tivessem baixo rendimento escolar, né? Que a escola já estava dando muito trabalho para a escola. Só que quando a gente estava próximo a implementar esse projeto, a pessoa que estava comigo para poder ser o elo, seja com os alunos, né, com os adolescentes, ele foi tentar evitar um assalto e foi morto. Né? E justamente para homenagear o gesto dele, que foi ajudar alguém que não era seu amigo, não era seu parente,
a gente mudou o foco do projeto e elegeu as pessoas com deficiência como alvo da nossa iniciativa. Ele tentou evitar um assalto e foi infeliz e o cara matou ele. À época, o projeto começou quantas pessoas e hoje? Isso. A gente, na primeira aula, a gente tinha uma expectativa de ter por volta de 14 alunos e já teve logo 29. Né? E todos eles pessoas com deficiência. A gente pensou pessoas com autismo, né, e síndrome de Down. Pela questão da locomoção, a adaptação de materiais e tal, né, a restrição motora. Mas ao longo dos anos, hoje a gente tem mais de 20 diagnósticos diferentes. Pessoas com tetraplegia, paraplegia, pessoas que nasceram com deficiência congênita e algumas que devido a algum acidente, como uma bala perdida, um acidente automobilístico, ficaram na condição de pessoa com deficiência. Ô, Sargento Bairo, e como foi para poder obter recursos, né? Comprar material? Muito difícil, lógico. Houve parcerias, como foi? Ao longo dos anos a gente foi mostrando a importância e o reconhecimento da sociedade sobre o que nós fazíamos. Né? Nunca foi fácil, não é fácil ainda. As instituições governamentais elas sofrem com a ausência de financiamento público. Né? Nós tínhamos algumas parcerias no sentido de nos apoiarem num evento beneficente que a gente faz todos os anos, que é uma feijoada, que já chegamos a fazer para 1000 pessoas. Né, e todos os recursos da feijoada eram direcionados para o desenvolvimento da atividade, né, seja promover a aquisição de lanches, equipamentos esportivos. O surf é um esporte meio caro, né, e a gente conseguia direcionar parte para atender, lógico, de uma maneira ainda incipiente, as nossas demandas. Porque o público-alvo que a gente atende são pessoas realmente que vivem do benefício de prestação continuada do BPC, então não tinham condições nenhuma de contribuição. Então a gente nunca sugeriu nenhuma contribuição dessas pessoas que vivem realmente a aposentadoria, daquele recurso. O projeto hoje Estrelas do Mar, ele atende pessoas aqui da capital, só aqui da capital ou do interior também? Não. A gente esteve sempre e está sempre de portas abertas. A gente está agora numa caravana itinerante, né? Nós temos recebido alguns convites de alguns municípios litorâneos, né, que são banhados por rios, para proporcionar o chamado banho assistido, que é levar pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência para garantir que eles tenham um banho de mar ou de rio sob supervisão de profissionais, né, seja ele professor de educação física, bombeiros, civis, para que essa pessoa tenha a oportunidade de tomar um banho com segurança, seja ele de mar ou de rio, e tem sido experiências muito gratificantes, porque você encontrar pessoas morando numa cidade litorânea como Aracaju, de 88 anos de idade, e nunca ter tomado um banho de mar, é impressionante, né? Só que essas pessoas dependem de um terceiro para que levem elas para terem esse momento, que é gratuito. Enobrece a alma, né? Sim, levar uma senhora de 88 anos, um senhor que nunca tomou um banho de mar, e pela primeira vez, né, esse pessoal vai ter esse privilégio. Eu acho que isso nos traz muita felicidade. E imagine você ser um realizador de sonhos, né? Porque tem pessoas que sonham em tomar um banho de mar e que dependem dos seus filhos, dos seus netos, né? E só o fato de nós estarmos lá aguardando essa demanda, porque nós aguardamos também esses contatos. Olha, no sábado vai ter alguém lá que vai estar me esperando para me conduzir até o mar, para cuidar de mim, para ouvir, né? Me ouvir, conversar. Então, vai muito além do que o banho do mar, o que a gente faz lá. Eu digo a você que a gente é rico por trabalhar com pessoas que a gente promove sorrisos, promove alegria e promove realização de sonhos. Eu já tive nesse bar aqui na capital, lá na José Sarney, vi que tem umas cadeiras adaptadas e vi também uma matéria feita pela Gleide Matos o ano passado aqui na TV Câmara. Aquelas cadeiras adaptadas, elas levam a pessoa para tomar o banho de mar? Isso, ela garante, né, que você desloque as pessoas com deficiência, paraplegia ou paralisia cerebral para o mar. A gente tem uma faixa de areia muito grande, então as pessoas se sentiam muito desconfortáveis em terem que serem levadas nos braços pelos seus familiares ou por qualquer outra pessoa. E essa cadeira faz com que a gente tenha facilidade de levá-las até o mar ou que elas tomem banho de mar na própria cadeira com segurança. Algumas foram frutos de emenda parlamentar do deputado estadual Jorginho Araújo, outras
aquisição, nossas emendas junto à Prefeitura para o programa Praia Acessível, que, com fé em Deus, durante essa legislatura vai ser implementado para que qualquer pessoa de Aracaju ou turista tenham 2 lugares garantidos durante a semana para tomar banho de mar sob supervisão. Hoje, quem quiser fazer parte do projeto, só ir lá nas redes sociais. Isso, a gente aproveita a oportunidade, antes de convidar você que não descobriu ainda qual é a sua praia e tem vontade de ajudar o próximo, de fazer o bem às pessoas, eu convido você a ir no sábado no Bar Solarium, qualquer sábado, no Bar Solarium às 9 horas e ter um dia de voluntário, ter um dia de trabalho voluntário. Vocês vão entender como é a troca e quem sai ganhando nessa história. Eu garanto que vai surpreender muito vocês. Sargento Bário, agora há pouco, durante nossa conversa, o senhor falou numa caravana, que recentemente o senhor falava aqui comigo em off, que esteve em Pacatuba, aqui no estado. Lá em Pacatuba, esse pessoal tomou banho de rio, que foi isso? A gente fez no verão Sergipe, a convite do governo do estado e da SEASIC, que é a Secretaria de Assistência Social e Cidadania do estado de Sergipe, e eu mando um abraço para a primeira-dama secretária Erika Mitidieri, para que a gente pudesse oportunizar os municípios onde o verão Sergipe esteve, como Canindé de São Francisco, Pirambu, a própria Pacatuba, Itapuranga, né, para que a gente estivesse nesses locais e, além das atividades esportivas, garantisse para que pessoas que fazem parte da Secretaria de Assistência Social desses municípios, idosos e pessoas com deficiência, tivessem essa oportunidade de banho assistido. Então, em janeiro, nós fizemos esse trânsito ao longo do estado, nos finais de semana, e agora nós retornamos a Pacatuba para uma segunda edição, porque ficaram muitos idosos reclamando à Prefeitura e ao governo do estado que não tiveram e não foram contemplados por esse banho. Aí a gente, atendendo essa solicitação, acompanhou, né, a SEASIC e a Prefeitura de Pacatuba. E agora, próxima caravana? Então, a gente está aguardando aí, a gente já teve algumas solicitações aí, a gente está vendo qual a logística para que a gente possa atender e continuar atendendo, né, capacitar outras prefeituras. A gente recebeu recentemente pessoas da Barra dos Coqueiros, aqui em Aracaju, e a gente quer ver se leva para Barra dos Coqueiros essa capacitação para que os moradores da Barra também, que têm deficiência, mobilidade reduzida, possam ter esse banho de mar e até a atividade do bodyboard garantida para praticarem lá também. Sargento Bário, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu tenho uma pergunta ainda para o senhor. O senhor falou que esse projeto Estrelas do Mar ele foi criado, né? A pessoa que ia fazer parte do projeto foi tentar salvar uma outra de um assalto e terminou morrendo. E a segurança pública é um tema que está em evidência hoje em todas as casas legislativas do Brasil. Segurança pública e corrupção. Esses são 2 temas muito importantes. Aqui na Câmara Municipal de Aracaju, esses 2 temas, segurança pública, corrupção, também estão em evidência, já foram debatidos, esses temas não foram? Como está essa questão? Então, a segurança pública, né, a gente entende como a missão, né, das entidades da segurança, como polícias civil e militar, né, no âmbito estadual, mas ela é responsabilidade de todo cidadão. Né? É fato, a gente tem que apoiar institucionalmente, seja a nossa instituição Polícia Militar, o qual fiz parte ativamente durante 23 anos, Anderson, e a Guarda Municipal, que representa a segurança pública do nosso município. Durante o nosso mandato, nos primeiros anos, tivemos a oportunidade de indicar emendas, nós fizemos indicação para a compra de equipamentos para a Guarda Municipal, seja armamento ou outras coisas que a Guarda precisava. E agora a gente vê também essa questão da corrupção. Graças a Deus, a nossa Câmara de Vereadores aqui em Aracaju, ela tem tido todo cuidado com o erário público, né? As gestões do presidente José Vitale e do presidente Ricardo Vasconcelos têm sido muito transparente com os gastos públicos, porque é fato, todo o recurso que nós aqui fazemos uso, ele é oriundo de tributos, né? Recolhimento de impostos do cidadão. Então a gente tem a obrigação dinheiro nosso de prestar contas, né? Nós somos os servidores do povo. Então a gente tem que dar transparência às ações da Câmara para que as pessoas conheçam o que fazemos e, lógico, poderem fiscalizar e controlar os nossos gastos. Então a gente fica muito tranquilo de como as coisas são aplicadas. Sargento Bário, gostaria de agradecê-lo, muito obrigado
E ainda vamos conversar muitas vezes aí durante o decorrer do ano. O Anderson, a gente que agradece a falar para você e todo o público que acompanha a TV Câmara Aracaju. Essas são oportunidades ainda a gente tem para mostrar para as pessoas o trabalho que a gente desenvolve antes de estarmos na política, durante, né, o nosso mandato. Agradecer o povo de Aracaju mais uma vez pela recondução do nosso trabalho. Graças a essa referência que o povo teve da importância, é que a gente vai continuar por mais 4 anos, se assim o bom Deus permitir, lutando e defendendo as pautas que lá atrás a gente prometeu que fossem prioridades do nosso mandato. Um abraço ao pessoal da assessoria, Jaque Reis, é o João Pedro, né? É, o Pedicas, né? A gente não faz nada sozinho. Tudo que a gente faz é com o trabalho a várias mãos, e é justamente isso. Eu sou muito grato a toda a equipe que não só confia na pessoa do vereador Byron, né, mas no cidadão que lá atrás lutava e ainda luta para defender os direitos das pessoas com deficiência. Grande abraço, Sargento Byron. Obrigado. O programa Arquivo Aracaju vai ficando por aqui. Até a próxima, um grande abraço e até lá.